Olá amigos, tudo bem? Espero que você esteja aproveitando os vídeos, colocando sua matéria em dias. Agora a gente vai conversar sobre um novo ciclo econômico que se estabeleceu no Brasil no período colonial, o ciclo da mineração. A gente conversou em momentos anteriores que no início da colonização o Brasil vivia essencialmente da produção de cana-de-açúcar, voltada para exportação, e se estabeleceu toda uma ocupação do território apenas no litoral. Porém, através da pecuária, os jesuítas e os bandeirantes, houve uma ocupação do interior brasileiro. E foi exatamente como resultado da ação dos bandeirantes que foram encontradas as primeiras jazidas de metais preciosos. A partir desse momento, a notícia se espalhou muito depressa. Gente de tudo quanto é canto saiu do Nordeste, do Sul, do litoral, de Portugal, e foram para a região mineradora. Dessa forma, você imagina, Silane, então agora a nossa economia vai bombar. Na verdade, o que a gente tem que ter consciência é que a nossa mineração ela foi muito rápida, né? A nossa mineração foi efêmera. Isso por quê? Isso porque enquanto você teve na América Espanhola 3 séculos de mineração, aqui no Brasil a mineração durou no máximo, estourando aí 80 anos. Na verdade, 2 são os motivos para que a nossa mineração tenha sido efêmera. Primeiro, o nosso tipo de mineração, que era o ouro de aluvião. Segundo, a altíssima carga tributária que quebrou os nossos mineradores. Pois vamos ver com calma? Pois bem, quando você observa a exploração da mineração brasileira, que a gente chama de ouro de aluvião, esse ouro de aluvião é aquele ouro que ele vem como consequência da ação erosiva dos rios. As águas dos rios batem nas rochas e aí vem trazidos aí pela correnteza fragmentos de pedra, de cascalho misturado com ouro. Quando você separa o ouro do cascalho, o ouro vai ser comercializado em pó. E isso vai prejudicar bastante o controle, uma vez que o ouro em pó era facilmente contrabandeado. Como forma de combater o contrabando, a coroa portuguesa, através da Carta Régia de 1702, proíbe a comercialização do ouro em pó e estabelece uma série de medidas restritivas. Cria as intendências de Minas para promover todo o controle da região mineradora. Cria as casas de fundição para transformar esse ouro em pó em barra. Estabelece um controle efetivo da região através da Tropa dos Dragões. Então, a coroa portuguesa vai ter um controle extremo sobre a região mineradora. Porém, o que você vai perceber é que mesmo com todo esse controle, não vai haver a possibilidade de uma exploração em grande escala. Isso porque você tinha 2 tipos de exploração. As lavras, que eram grandes propriedades que usavam mão de obra escrava, e as faisqueiras, que eram pequenas propriedades que utilizavam da mão de obra livre. Ora, mas tanto nas lavras quanto nas faisqueiras não havia nenhuma tecnologia avançada que favorecesse nesse processo de exploração. Era simplesmente o minerador dentro do leito do rio buscando encontrar algum vestígio de metal precioso. Então, a nossa mineração ela tinha uma produtividade muito baixa. Porém, para piorar a situação, a coroa portuguesa estabeleceu uma carga tributária elevadíssima. A carta de doação e a carta foral, que regulamentavam as capitanias hereditárias, já estabeleciam o quinto, que era o imposto de 20% sobre os metais preciosos encontrados no Brasil. Porém, quando os metais foram de fato encontrados, a coroa portuguesa ampliou essa carga tributária. Estabeleceu a captação, as fintas e principalmente a derrama. A derrama era uma cota anual, equivalente a 100 arrobas de ouro, mais ou menos 1.500 quilos de ouro. E aí o que você vai perceber é que se as grandes propriedades, as lavras, não tinham condições de manter o negócio, imagine as faisqueiras, imagine os pequenos. Dessa forma, a gente acaba percebendo que a mineração não teve uma grande durabilidade. Porém, trouxe uma série de transformações importantes. Primeiro,
a gente vai perceber que com o fluxo das pessoas da região nordeste, do litoral, do sul do Brasil, para a região central, nós tínhamos um problema. Como é que nós vamos abastecer essas pessoas? Como é que essas pessoas vão sobreviver? E aí nós temos algo interessante. As outras regiões no Brasil irão produzir para abastecer a região mineradora. Nessa época surgiu até um novo tipo de bandeirismo, as monções, que eram expedições fluviais que abasteciam a região mineradora. Também a região mineradora era abastecida pelos tropeiros. Eles vinham com suas tropas das diversas regiões do Brasil para abastecer a região mineradora. Uma outra mudança que nós tivemos foi a transferência do eixo econômico brasileiro. O eixo econômico era essencialmente o Nordeste, devido à cana-de-açúcar. Porém, agora, com a descoberta de metais preciosos, o eixo econômico se desloca para a região centro-sul do Brasil. Uma mudança econômica acarreta uma mudança política. A capital, que ficava em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, o que você vai perceber é que houve uma mudança sistemática em toda a colônia brasileira. A nossa sociedade, que era essencialmente rural, tornou-se agora uma sociedade urbana. Na região mineradora vão surgir várias cidades, como Mariana, como Vila Rica, como São João del Rei, cidades que vão crescer comercialmente, que vão atrair pessoas de diversas regiões. Porém, você fica imaginando, se a mineração foi tão boa, quer dizer então que a economia brasileira e, em consequência, de Portugal, bombou. Aí é onde você se engana. Na verdade, em 1703, Portugal assinou um acordo comercial com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, mais conhecido como Tratado dos Panos e dos Vinhos. Portugal venderia vinhos para a Inglaterra e comprava tecidos. Dessa forma, como Portugal comprava muito mais do que vendia, ficava devendo à Inglaterra e usava o nosso ouro e o nosso diamante para pagar suas dívidas. Em outras palavras, a mineração deixou no Brasil buracos, em Portugal templos e na Inglaterra indústrias. Porém, o que você vai perceber é que essa mudança no cenário acabou trazendo uma transformação no pensamento da sociedade. E essas transformações, elas irão colocar em xeque, inclusive, o sistema colonial. Porém, essas revoltas é um assunto para uma outra conversa. Um grande abraço e até a próxima!